Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje eu quero começar pedindo desculpa por estar postando mais tarde, né, a mensagem, tá bom, do Vem Segue-me hoje. Eu tinha gravado a mensagem, mas deu alguma coisa errada, e aí eu tô gravando novamente. Eu não estava em casa, cheguei em casa agora há pouco, e aí eu tô gravando, tá bom, para nós aqui a mensagem, né? Eu gosto muito de um ditado, né, de médico, dizendo assim que o melhor horário para nós tomarmos um remédio dose única, contínua, seria de manhã. Por quê? Quando acorda. Porque de manhã é o primeiro horário. E se você esquecer, você ainda tem o restante do dia, né? Outras horas do dia ali para você se lembrar de tomar o remédio, tá bom? Agora, se você deixa para tomar na última hora à noite, na hora de dormir, se você esquecer, você só vai tomar no outro dia, né? Então, o remédio contínuo precisa ser diariamente. E assim é as escrituras na nossa vida, a gente tem que estudar elas diariamente. Bom, esse compromisso que nós temos de estudar todos os dias. Então, que nem um exemplo que eu estou dando agora, né? Aconteceu algo que eu gravei a mensagem, mas não saiu. Então eu tenho mais o restante do dia para gravar de novo, corrigir alguma coisa e compartilhar novamente, né? O mesmo se dá com o nosso estudo das escrituras. Quando nós estudamos de manhã e acontecer alguma coisa que não dá para estudar naquele horário, ainda assim nós temos o restante do dia para nos organizar e estudar. É muito importante que nós possamos fazer o estudo das escrituras diariamente. Já quero agradecer de antemão aqui as mensagens de vocês de preocupação, né? Perguntando se eu estou bem, se minha família está bem. Por quê? Por causa do hábito que eu tenho de realmente estar aqui todos os dias compartilhando a mensagem com vocês, tá bom? Felizmente eu gravei, mas a mensagem deu algum problema que eu não consegui enviar. Eu tô gravando de novo e vou compartilhar com vocês agora, tá bom? E também eu amei muitas pessoas falando, cadê a mensagem? Perguntando da mensagem também, porque já estamos, né, nessa sincronia de estudar todos os dias juntos, né? Esse hábito, né? Isso é algo bom. Então, continuemos assim, todos os dias estudando juntos, tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Hoje eu vou começar compartilhando com vocês aqui Lucas capítulo 1, versículo 5, tá bom? Aqui, Lucas, ele dá algumas explicações sobre o nascimento de João Batista. Então, ele vai falar um pouco de Zacarias, quando ele estava no templo e o anjo Gabriel aparece a ele. Bom, no versículo 5 ele diz assim, ó: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era dos filhos de Arão, e o seu nome era Isabel. Bom, então aqui fala que Zacarias, ele era casado com Isabel, eles já eram avançados em idade, inclusive. Só que aqui, quando diz aqui, né, que chamado Zacarias da ordem de Abias, tem gente que pega esse Abias aqui, que é uma designação de uma família, ou seja, Zacarias, ele vinha de uma linhagem que era da linhagem de Abias, tá bom? É isso que significa aqui. Por que que tinha essa linhagem aqui, tá bom? Qual que é o propósito de estar essa aqui? Inclusive, se nós formos lá em Crônicas, capítulo 24, né? 1 Crônicas, capítulo 24, a gente vai observar que Davi, ele pegou os 12 meses do calendário judaico, tá bom? E aí ele colocou por mês duas famílias responsáveis para designar ali para alguém queimar o incenso no templo, tá bom? Então entrava no templo e todo mundo tinha que sair, como está escrito aqui no Novo Testamento, e uma única pessoa queimava incenso ali no templo. Então esse serviço do sacerdócio dentro do templo, ele era um privilégio muito grande, tá bom? E tendo num lugar um único templo, tendo vários sacerdotes, é óbvio, né, que vai existir muitos sacerdotes que não vão ter essa oportunidade. Então, Davi, para que tornasse isso mais igualitário, ele pegou os 12 meses do calendário judaico e dividiu ali em 24 famílias, né? Duas famílias por mês. E aí, então, por isso que está falando da ordem de Abias aqui, tá bom? Era a responsabilidade da ordem de quem veio da família de Abias naquele mês, designar uma única pessoa para ir lá e queimar o incenso no templo. E dessa vez caiu sobre Zacarias aqui, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas tem gente que pega nessa ordem de Abias, porque indo lá para Crônicas, né? 1 Crônicas, capítulo 24, no versículo 10, você consegue observar que a ordem de Abias de queimar o incenso no templo
lá diz que era a oitava, ou seja, no quarto mês. Tá bom? Então as pessoas pegam esta data do quarto mês e aí eles fazem uma conta, né, para saber quando que João Batista nasceu. E aí faz a conta, João Batista nasceu em abril, né? Quando Isabel estava grávida de João Batista, ao sexto mês de gravidez, o anjo Gabriel também apareceu a Maria, e ela ficou grávida, né? Começou a gerar ali. Então, depois de 9 meses, também nasceria Jesus Cristo. E fazendo essa conta, também chegaria ali que Jesus Cristo nasceu no mês de outubro. Mas não é o propósito dessa escritura aqui, não é mostrar o dia que o Salvador nasceu ou o dia de João Batista nascer. O objetivo dessa escritura aqui é mostrar que tem um único templo e que era um privilégio, né? Dentro da ordem de Abias, cabia ali o privilégio de escolher uma única pessoa para compartilhar ali, ou seja, queimar um incenso dentro do templo. A gente pode ver isso aqui no versículo 9, Lucas capítulo 1, versículo 9, que inclusive é o tema da minha mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? Aqui diz aqui o seguinte: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então aqui mostra que caiu a sorte sobre Zacarias, tendo um único templo e várias pessoas, né, que é da descendência de Abias ali, né? Na verdade, se nós formos olhar a genealogia ali, quem tinha o sacerdócio levítico era a tribo de Levi. Mas quem entrava no templo e poderia oferecer esse incenso tinha que ser da linhagem de Arão. E aí, da linhagem de Arão que saiu essas 24 famílias, tá bom? E aí, então, foi dividido entre essas linhagens a oportunidade, o mês adequado que elas lhe ofereceriam incenso. Então, tendo um único templo e vários sacerdotes, havia muitos que nunca conseguiriam ter esse privilégio de entrar no templo e queimar o incenso do Senhor ali, tá bom? No altar, no lugar santíssimo. Então, por isso que está falando aqui, que era um momento muito sagrado, era um momento muito íntimo na vida de Zacarias. Era um momento que ele não voltaria, ele seria essa única vez que ele iria queimar o incenso no altar do Senhor, e depois ele não teria mais essa oportunidade, e muitos outros sacerdotes nunca nem teriam essa oportunidade. Então aqui o objetivo da escritura é mostrar o qual sagrado é esse momento, de entrar dentro do templo, do lugar santo, para queimar incenso, tá bom? E aí esse é o tema da minha mensagem, porque o presidente, o Elder Hollard, do Coro dos Doze, ele fala sobre esse versículo aqui, ele dá uma explanação, falando o qual sagrado para nós também tem que ser tomar o sacramento, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar, mostrando o que o Elder Hollard compartilhou sobre esse versículo, compartilhando sobre o sacramento, que também tem que ser algo muito sagrado para nós. Então vamos lá no versículo aqui. No versículo não, na conferência, né? Só passando a referência aqui para vocês, é na conferência de abril de 2019. O título do discurso é Eis aqui o Cordeiro de Deus. E é pelo Elder Jeffrey Hollard, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele começa dizendo assim, né? Eu peguei partes do discurso, na verdade. Diz assim, ó: será benéfico para o espírito de nossas reuniões sacramentais se os líderes que presidem estiverem no púlpito bem antes das reuniões e começarem ouvindo o prelúdio de forma reverente, dando exemplo para que todos sigam. Se há falatório no púlpito, não devemos nos surpreender que haverá também falatório na congregação. Então, logo de cara aqui, né, o Elder Jeffrey Hollard, ele fala da reverência na sacramental, que aqueles líderes, eles têm que ter essa reverência, para também a congregação seguir essa reverência. Então ele começa desse momento tão sagrado. Inclusive aqui que ele fala sobre João Batista, ele continua no discurso dele falando assim, ó: eu, por exemplo, não consigo imaginar o sacerdote da antiguidade, tal como Zacarias, em um templo do Senhor, preste a participar do único e singular privilégio no sacerdotal de que receberia em toda a sua vida. Simplesmente não consigo imaginá-lo,
fazendo uma pausa em frente ao altar para nos lembrar que faltam apenas 6 semanas para o campeonato de futebol e que as inscrições se encerram em breve, né? Então, um momento tão sagrado, ele não consegue imaginar Zacarias fazendo isso. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, e nós devemos tomar então o senso da sagrada hora ali do sacramento, tá bom? De pensar somente no sacramento. Então ele está falando sobre isso, ele traz sobre essa reverência no sacramento. Olha o que mais ele fala aqui sobre essa hora sagrada do sacramento, né? Dizendo para todos: irmãos e irmãs, esta hora é ordenada por Deus. É a hora mais sagrada de nossa semana. Por mandamento nos reunimos para a ordenança mais realizada na igreja no mundo todo. Ela é realizada em memória daquele que perguntou se o cálice que ele estava prestes a tomar poderia ser passado, apenas para encontrar forças para seguir em frente, pois ele sabia que para o nosso bem o cálice não poderia ser passado. Será útil para nós lembrarmos que o símbolo daquele cálice vem lentamente em nossa direção, fileira por fileira, pelas mãos de um diácono de 11 e 12 anos de idade. Bom, então ele fala muito bem aqui a respeito dessa hora tão sagrada do sacramento. E que nós não devemos dispersar os nossos pensamentos nesse momento e realmente ter a reverência do Senhor. Eu gostei também da parte do discurso dele aqui, falando sobre o sacramento e essa escritura, quando ele diz aqui, ó, quando se aproxima a sagrada hora de apresentarmos nossas dádivas sacrificial ao Senhor. Temos nossos próprios pecados e nossos desafios para solucionar. É por isso que estamos aqui. Então aqui ele fala sobre ir tomar o sacramento, estar na reunião, a gente vai buscar força, para solucionar os nossos próprios pecados, né, para a força para ir avante em nossa vida. Então tomar o sacramento é como recarregar as baterias para a semana. Se você não toma o sacramento, é como se algo faltasse na sua vida. Então é muito importante, né, tomar o sacramento aqui. Então eu achei interessante a forma da palavra que ele diz aqui também. Ele diz, apresentarmos nossas dádivas sacrificial. Você sabia que ao tomar o sacramento, você está apresentando uma dádiva ao Senhor? Uma dádiva sacrificial, como está aqui o Elder Holland falando. Eu peguei uma escritura aqui para compartilhar com vocês que fala sobre isso, tá bom? Fica aqui em Doutrina e Convênio 59, versículo 9, diz assim: e para mais plenamente te conservares limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerá os teus sacramentos no meus dias santificados. Observe, né, que nessa escritura o Senhor fala que nós vamos à igreja, à casa de oração, oferecer os nossos sacramentos ao Senhor. Interessante que a gente sempre diz que vai à igreja tomar o sacramento, né? E muitas vezes a gente não se recorda, assim como o Elder Holland, né, Jeffrey Holland acabou de dizer, e também a própria escritura do Senhor falando que ao ir tomar o sacramento, a gente tem que ter em mente que nós estamos indo dar um sacramento ao Senhor, tá bom? Que é a palavra que ele usa aqui, ó, oferecerá os teus sacramentos, os teus sacrifícios nós devemos oferecer ao Senhor. Que tipo de sacrifício nós podemos oferecer ao Senhor no sacramento? Ele continua no discurso: queridos amigos, ao nos unirmos todas as semanas no mundo afora, para o que espero ser um crescente conhecimento do sagrado e majestosa dádiva da expiação de Jesus Cristo e da humanidade, que levemos ao altar sacramental mais retidão na vida e mais tristeza ao pecar. Então, o que nós devemos oferecer ao Senhor no sacramento é mais retidão em nossa vida, ser e se tornar cada vez mais santo. Esse é o propósito, né? Ao tomar o sacramento, que eu possa realmente lembrar da oração sacramental e prometer guardar os mandamentos que o Senhor nos deu. Então esse é um dos propósitos, essa é uma dádiva que nós devemos oferecer. E outra coisa que ele colocou aqui, né, ele fala mais triste ao pecar.
Essa é uma outra dádiva, né? Que nós possamos sentir tristeza pelos nossos pecados e se comprometer a não cair mais nesses erros, né? Então essa é uma dádiva. Eu gostei muito da aula 5h20 da manhã, que nós tivemos hoje de manhã, e uma pessoa compartilhando sobre o testamento, eu acho que foi o Washington que falou, ele falou que nós devemos tornar esse momento muito sagrado na nossa vida. O sacramento é sagrado, mas está sendo sagrado na sua vida? Talvez, por nós fazermos o sacramento toda semana, a pessoa caia no hábito de tornar-se automático. E nós devemos tornar toda semana algo esplêndido, algo emocionante, algo no sentido de que realmente eu possa estar oferecendo ao Senhor a minha obediência como dádiva. Está oferecendo ao Senhor cada vez uma tristeza por eu ter errado aquela semana e me comprometer a ser melhor. Tá bom? Então esse é o sentido aqui do sacramento. O restante do discurso do Jeffrey Holler, ele fala de outra dádiva que nós podemos oferecer ao Senhor no sacramento, é nos lembrar de pessoas que estão cansadas, sofrendo, tristes, tá bom? E que elas precisam do alívio do Senhor, que nós possamos ser esse alívio. Ele usa até, inclusive, a palavra aqui, de tanto membros da igreja como aqueles que não são membros da igreja, mas são nossos irmãos, né, também. Nós devemos oferecer a eles a mão e alívio a essas pessoas, nos unindo a Jesus Cristo como médico na vida dessas pessoas, tá bom? Então a mensagem que eu quero compartilhar hoje é essa linda mensagem de Lucas, capítulo 1, versículo 9, que Jeffrey Holland, ele fala desse momento tão sagrado de Zacarias queimar incenso ao Senhor. E nós devemos fazer e lembrar sempre que tomar o sacramento é algo muito sagrado e que nós estamos oferecendo ao Senhor os nossos sacramentos a Ele também. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.